Ó, eu deixei esse plano aqui para ter um exemplo e ele abrir direto. Mas na verdade, ó, a ideia daqui é que se eu quiser fazer um outro plano, eu tenho um plano da minha, eu tenho uma fachada, tenho um elemento e eu desenho um plano ali para aplicar os atratores. Você pode pegar qualquer plano que já esteja desenhado aqui, ó. Tem um plano aqui que já está desenhado. Eu posso pegar ele, sei lá, como isso daqui ele tá só para passar, né? Mas se eu quiser desconectar aqui e pegar esse plano direto, ó, aqui, ó, Disconnect, Plane Surface, e eu pegar esse plano aqui direto, ó, ele vai funcionar aqui também, tá? Aqui em azul são os dois atratores. Um é de ponto e o outro é de curva. Então, esse de ponto, ó, o que é que ele está controlando? Ele está controlando o fator de escala dessas peças. Eu estou sem nenhum ponto, vou desenhar pontos aqui. POS, eu peguei aqui ó, em Curve, Point Objects, eu botei aqui Multiple Points, tá? Tem um atalho que é POS, daqueles atalhos que eu deixei para vocês baixarem. Desligar o F8, senão ele não vai ficar muito legal. Pronto. Vou aqui nesse atrator de pontos e vou Set Multiple Points, e aí eu seleciono todo mundo. Então aqui esses pontos gerados. Então ele já está pegando essas aberturas, ó, e está fazendo ele ficar abrir mais onde está o ponto e abrir menos, abrir mais quando está mais perto dos pontos e abrir menos quando ele está mais longe dos pontos. Pega um ponto desse aqui, arrasta um pouquinho, ele vai e assim você desenha sua forma, tá? O outro eu botei aqui um para controlar uma altura neles. Eu vou criar uma curva, a gente vai ter que ver em 3D, mas eu vou criar a curva aqui com o atalho CV. Então vamos fazer uma curva. Aqui eu vou set one curve, botar uma curva só aqui. Esse aqui são dois atratores. Essas janelas estão azul. Esse aqui é um atrator de pontos. Ele é baseado na distância do ponto. O que muda é isso aqui, ó. Essa caixinha aqui é que chama closest point, só closest point no singular. Tem uma que é closest point no plural. E essa daqui, ó, ela é curve closest point. Mas as duas vão sair uma distância e a operação a partir dessa distância é a mesma, certo? Então aqui em 3D, vamos ver em 3D como é que ele ficou. Se a gente seleciona a curva e começa a alterar ela, tá aqui, ó, ele vai mexendo nessas alturas. Se a gente altera os pontos de lugar, ó, ele altera onde é que está mais aberto, onde está mais fechado. A razão dessas coisas a gente controla por um number slider. Ele está transformando aqui. Inclusive tem isso, ó, eu estou mapeando esse domínio, eu estou pegando a distância, ela está passando por esse gerador de domínio, esse bounds aqui, esse negócio que está ali, ó, que ele vai pegar o mínimo e o máximo daquele elemento e ele vai mapear para esse de cá. E aqui eu estou até invertendo, ó. Quando ele está mais perto o início do domínio ele está em 1 e o final está em 0,6. Então os valores que estão entrando menores vão sair maiores, estão entrando maior vai sair maior. Eu estou trocando a ordem desse vetor. Você pode fazer isso daqui também. Então essa é a ideia de desenhar com atratores. É você usar esses elementos para manipular seu desenho. Tem duas coisas aqui que eu podia fazer para melhorar. Ó. Do jeito que está, como eu estou fazendo offset aqui em Z, se eu botar esse elemento na vertical, se eu quiser fazer com um plano na vertical, aqui ele não vai funcionar, ó. Desenhar um plano aqui, desenhar uma linha qualquer. Botar ele aqui
Desenho uma linha e vou fazer aqui um extrude em Z para formar uma superfície. Eu tô com essa superfície aqui. Se eu colocar aqui, ele vai dar um problema, porque eu estou deslocando esse elemento, ó, eu estou dando um extrude na vertical. Se eu tivesse uma coisa paralela, perpendicular ao eixo Y, eu poderia usar, só trocar esse vetor Z pelo vetor Y. Mas se eu quisesse que ele se adaptasse a esse ponto de qualquer maneira, vamos ver aqui o que é que eu posso fazer. Ó. Aqui eu estou pegando o centroide de cada geometria, certo? É, e esse aqui tá até é um componente que ele foi atualizado, né? Quando ele marca assim como old, ele roda, mas é uma coisa que já foi atualizada nessa versão. Eu tenho um outro componente que pode ser mais interessante para eu fazer isso daqui, que é esse de cá, ó, Surface, esse daqui, ó, Evaluate Surface. Eu vou pegar uma superfície e vou pegar um ponto aqui dentro dessa superfície. Muito bem. Vou jogar minha superfície aqui. É, o que ele está querendo aqui é um ponto em cima dessa superfície. Mas ele quer em coordenada UV, ó. Tinha uma outra ideia aqui. Pega essa superfície daqui, ó, e vou colocar ela só para a gente entender. Não precisa fazer isso aqui, não. Eu vou pegar uma superfície e vou colocar ela aqui, ó. Set one surface. Pegou aqui. Vamos ver o que ele está fazendo aqui. Tá, joga ela aqui primeiro, senão não vai, ó. Ele está pegando essa superfície aqui, ó, esse ponto, e ele moveu ponto 5, ponto 5. Essa superfície tem uma certa distância. Se eu andasse com esse valor, eu ia até o final da superfície, tá? Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, ó, e ali, como eu estou dividindo em células aleatórias, eu não tenho exatamente o tamanho daquela superfície para achar aquele ponto mais central dela. O que eu posso fazer é chegar aqui na superfície, ó, clicando aqui com o botão direito, eu tenho uma opção que é Reparametrize, ó. O Reparametrize significa que ele vai fazer uma proporção para indo, indo aqui eu tenho o valor 1 e daqui para cá eu tenho um valor 1 também. Depois ele vai multiplicar, é como se ele multiplicasse esse 1 pelo tamanho da total dessa medida internamente, e multiplicasse esse 1 pelo tamanho dessa medida internamente e achasse, como eu estou multiplicando ele por ponto 5, ponto 5, ponto 0,5, ele vai achar, procurar o meio dessa superfície em termos dessas coordenadas. Isso vai dar uma boa aproximação do que é aquele centroide, tá? Não é exato, quando a superfície é regular, ele não vai ficar exato, mas ele vai me dar uma boa aproximação se eu fizer isso daqui. A vantagem dele é que ele me dá uma normal, ó. Essa normal é a normal da superfície. Não importa se ela está em X, se ela está em Y, se ela não está paralela em nada, ela vai me dar a normal dessa superfície. É uma das maneiras de conseguir a normal da superfície e esse ponto daqui. Então aqui eu vou voltar, vou pegar essas células, jogar elas aqui, e eu tenho que trocar esse meu componente aqui pela normal da superfície, tá? E eu quero a normal da superfície, mas quero poder controlar a amplitude. Se eu trocar esse centroide aqui, ó, esse point eu uso para substituir esse centroide daqui, tá? Ok, ele está aqui substituindo o centroide. E aqui, deixa eu ver. Eita, tem um negócio errado aqui.
Eu estou usando esse point para substituir o centroide, tá? Tinha um negócio errado ali. E eu quero mudar a direção V desse elemento daqui. Tá? Ou, mudar a normal. Esse aqui eu botei aqui nesse center, depois eu vou corrigir algumas coisinhas que ficaram esquisitas aqui. Ele está com esse ponto 5,0.5, só para ficar igual. Opa. Criei um painelzinho aqui que ele vai me dar mais ou menos o centro. Eu crio com atalho, ó. Eu digitei assim, barra, barra, 0.5,0.5. Ele vai entender isso aqui como um ponto, quando eu vou jogar para essa entrada de ponto. Ele vai entender como uma coordenada. Dá Enter, ele já cria o painel com o texto que eu quero. Pronto. Aqui eu quero substituir esse vetor Z, ó, aqui, pela direção, por aquela direção que eu estou trabalhando lá, só que podendo mexer no tamanho do vetor. Fazer a mesma coisa que eu faço com o factor aqui. Vetor, vetor, amplitude, é esse daqui. Eu recebo um vetor qualquer e eu recebo um número qualquer. O que ele faz é pegar o vetor, independente do tamanho que o vetor tiver, maior ou menor, e ele vai transformar ele mesmo sentido, mesma direção, só que ele vai trocar o módulo do vetor pelo número que eu estou fazendo ali. É a mesma coisa que a gente faz quando coloca um valor ali no factor do Z. Só que esse aqui pode ser em qualquer direção. Isso aí vai funcionar para qualquer orientação de vetor. Então, eu vou pegar como vetor. Eu vou pegar o normal aqui, ó, que é o perpendicular à superfície. E a amplitude eu vou pegar de onde estava entrando, desse fator aqui que está entrando nesse. Pronto. Isso daqui vai ficar... Se eu tiver nesse daqui de baixo, ó, no mesmo plano, ele vai ficar igualzinho. Se eu pegar esse daqui. Esse aqui vai pegar outros valores que estão por... E aí eu pego esse aqui e troco para cá, ó. Ele já está funcionando em 3D aqui. Tá? Teve uns negócios que eu fiz, que eu acho que estavam... Esse aqui ele já está pegando aqui. A gente pode chegar nesse objeto aqui, ó, e tirar o preview dele para não ficar esses planos todos atrapalhando. Ele está aqui, o esquisito dele é que ele tá, a curva não está exatamente em cima, né? Mas ele está calculando as distâncias e tal, está fazendo o que a gente precisa para achar. Hum. Pois esse daqui. Esse aqui não sei nem se era. Aí você pode trocar também, ele por esse de cá. Tá? Esse centroide a gente pode apagar. Agora deixa eu ver se isso aqui tá certo. E ele vai ter que ligar também. Curve, distance, ok, aqui tá certo. Esse scale que eu tô na dúvida se ele. Bom, esse scale aqui ele tá certo. Ele vai funcionar certo. Porque esses pontos aqui são. Na verdade, isso aqui era melhor se ele tivesse ligado ao centroide ou a esse ponto de cá, ó. Isso aqui eu acho que vai ficar melhor assim. Ele muda muito pouco. Porque o que acontece? Quando você tem. A gente está com uma série de pontos que está gerando um Voronoi aqui, né? Aí ele está criando as células ao redor desses pontos aqui. Os pontos que estão no meio, ele não vai fazer diferença nenhuma. Mas quando eu tenho um ponto aqui meio na borda, aqui faz diferença. Ele fica um pouquinho melhor organizado se você pega aquele ponto central ali da célula. Esses que estão aqui bem na borda, aqui, eles podem dar alguma coisa esquisita se você não pegar aquele valor, assim, ele pode ficar com a área um pouco mais funda.
Oi? Recalcular o quê? Sim, para ele ficar no meio, eu liguei isso daqui, ó, Reparametrize, essa opção. Reparametrize significa que ele vai usar coordenadas de 0 a 1 para todas as dimensões dessa superfície. Oi? É esse aqui que eu peguei, ó. Surface, Point on Surface. Análise daquele primeiro lá. Deixa eu ver aí o que é que tá acontecendo.